Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçã, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 TV Cap, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem colocar as vossas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. Então, hoje nós recebemos dois convidados especiais. Recebemos o Dr. Filipe Ganhu, ele que é médico e filósofo, e também recebemos o apóstolo Edson Massinga. Para já, irei saudar os meus convidados, começando com o apóstolo Edson Massinga. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado, Massango. Agradeço pelo convite mais uma vez. Saudar o meu colega de painel, Dr. Ganhu, e saudar os telespectadores que nos assistem hoje e desejar uma tarde e um almoço abençoado para todos e que a paz do Senhor esteja conosco. Homem de Deus, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um ponto breve para o dia 2, em 2 minutos. Bom, sempre tem que ter, porque tenho este lado de observar o que a igreja tem feito, como pastor acima de tudo. Tem a ver com a politização da igreja, ou por outra. Neste tempo de campanha, temos visto que há muita prostituição política nas igrejas e os pastores não estão a saber distanciar-se disto. A política e a igreja não andam juntos. O político faz política, o pastor permanece no seu ofício, e nestes últimos dias temos visto que os políticos têm invadido muito esta área que é sagrada. O púlpito não é para fazer política, o púlpito é para pregar a palavra de Deus, e os políticos é que devem sentar para ouvir a igreja o que é que Deus tem sobre eles. Mas vejo que muitos pastores sem identidade têm se deixado levar pelo sistema, têm se deixado levar pelas campanhas, e em vez de conduzir o povo ao conhecimento da verdade, começam a criar conflitos. Por que eu digo isso? Na igreja entram todo tipo de pessoas que têm diferenças de cores partidárias. Então, se o pastor toma uma decisão, toma uma posição no meio desses crentes, o que é que vai acontecer com os outros crentes? Então, nós temos que definir ou dividir esta questão, que os políticos não entrem na igreja, façam políticas nas ruas, sensibilizem as pessoas nas ruas, para que mostrem o seu manifesto, não dentro da igreja. Todos aqueles pastores que fazem isto estão, de forma concreta, a lançar uma mensagem aos políticos que nós, os evangélicos, não somos sérios. Não somos todos que não somos sérios. É importante alertar. Pronto, há alguns pastores que têm as suas cortes partidárias. Nós não entramos, eu em particular não entro. O meu papel como homem de Deus é dizer ao povo e aos governantes o que é que Deus pensa deles. O resto, política faz-se no parlamento, faz-se em outros lugares, e eu quero chamar a atenção a este fator para que estes homens se distanciem dessas coisas. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Passo agora para o Dr. Filipe Ganhu. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Se tiver um ponto prévio em 2 minutos, é o momento de colocar. Obrigado também a responder à saudação que recebi do Massinga, não é? Se não me engano, do teólogo Massinga, e agradecer também pelo convite, cumprimentar todos os telespectadores. Eu poderia também falar um bocadinho sobre a campanha. Vejo que esta campanha é extremamente ausente, praticamente não se vê nada comparado com os anos anteriores. Talvez haja um objetivo de poupar um pouco e talvez, digamos, investir na reta final. Concordo que de facto a religião não se deve misturar com a política, porque os assuntos são totalmente diferentes. Mas pronto, a prostituição política existe também. Obrigado. Dr. Filipe Ganhu. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilha o nosso programa de hoje, coloque as vossas opiniões relativamente ao tema em debate, que é a existência do inferno, se o inferno existe ou é uma ficção.
E já temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. Temos a mensagem do Oliveira Armando. Boa tarde, já estou ligado. Temos aqui uma outra mensagem do Armando que diz o seguinte: boa tarde, ligadinho do bairro das Maotas. Temos aqui uma outra mensagem do Brito Blacho que diz a paz e graça, José Massango, já estou ligado a partir da Musal. Doutor, homem de Deus, olhando para o tema de hoje, há aqui um debate que se levanta. Há uma dualidade na doutrina cristã, que é a divisão de que há um paraíso para aqueles que são bons, ou, em outras palavras, para os bons, e o inferno para os maus. Começo com apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, a Bíblia fala do inferno e do paraíso. E como é que a Bíblia explica e caracteriza quer o inferno, quer o paraíso? Muito obrigado mais uma vez. Pronto, este é um tema um bocadinho pesado, porque as pessoas não estão habituados em ouvir mais do inferno, estão mais ligados em querer saber do céu, mas os dois lugares existem e cada um, segundo os seus atos, segundo as suas práticas, vai merecer onde os seus hábitos vão lhe conduzir. O caráter do homem que vai lhe conduzir, seja ao céu ou mesmo ao inferno. Agora, o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Depois da rebelião que houve no céu, Deus expulsou Satanás através do anjo Miguel, precipitando ele. A Bíblia fala de que houve uma guerra espiritual, de tal maneira que Deus nem entrou nessa guerra, enviou os seus anjos, arcanjos, para lidar com este ser que em algum momento achou que ele pudesse estar acima de Deus e pudesse colocar o seu trono mais acima de Deus. Então o Senhor mostrou-lhe que acima dele não há outra coisa. Isto também quero falar a todos aqueles que se prostituem no orgulho, são assimilados ou são assemelhados ao diabo em pessoa, porque o que precipitou Satanás foi exatamente o orgulho, que tornou ele inimigo de Deus. Então, só para secundar aqui, para dizer que o inferno e o céu existem, e cada um só irá para o céu segundo as suas obras, cada um irá para o inferno segundo as suas obras. E para dizer que o inferno não foi criado para os homens. Agora, depois da precipitação, depois de Deus ter expulsado Satanás, o único lugar onde Satanás encontrou foi o abismo. Este lugar é onde, no livro do Apocalipse, encontramos que este lugar foi preparado para Satanás e os seus demônios. Mas, entendendo Satanás que aquele lugar não era agradável, desceu, depois de ser precipitado, veio à terra, começou a enganar os homens, de tal maneira que ele se apercebeu que depois de ter perdido esta glória, ele não queria ou não vai permitir que vá ao inferno sozinho. Então vai condicionar a muitos para desobedecerem à palavra de Deus, para que lhes faça companhia no inferno. Obrigado, apóstolo Edson. Doutor, indo para a nossa questão prévia, o que pensa sobre o inferno? Também há um simbolismo que sempre se fala de inferno, destaca-se o simbolismo do fogo. Explica, doutor. Bom, aqui pode haver duas versões. A versão segundo a religião, digamos a Bíblia em particular, o inferno e o paraíso têm algum significado. No que diz respeito digamos, à natureza, digamos, um Deus eventual do universo ou da natureza, que não é a semelhança do homem e que não é o mesmo da religião, tem uma outra explicação. Como sempre, o problema é uma questão de definição. O que é o inferno? O inferno como um sítio com fogo, que queima as pessoas, que aleija, que dói, penso que não faz muito sentido. No entanto, não podemos comprovar o contrário. É possível que exista, digamos, um inferno onde se queima e se faz fogo. Mas acreditando eu, tanto o Deus religioso como o Deus da natureza, sendo tão omnipotentes,
eles não precisariam de fazer mais 2 sítios. Já temos a terra. Então, na terra está o inferno e o paraíso. Nos bons momentos é o paraíso e nos maus momentos é o inferno. Então, para mim, tanto um Deus religioso que fosse realmente perfeito, não teria o trabalho de fazer 3, 4 coisas, né? Ou 3 coisas. Faria apenas uma e lá está o inferno e está o paraíso. Então, o sofrimento, para mim, já existe na terra e também existe, digamos, o prazer, o paraíso. Então, doutor, Como início do debate. Então, pode-se afirmar que o paraíso é na terra, mas em bons momentos, naquele momento Exatamente. onde acontecem boas coisas, e no momento de angústia, tribulação, dor, é inferno, aqui na terra, doutor. Sim, eu acredito que sim, porque, para além do mais, se Deus, o Deus religioso, nos fez, Ele não precisa de nos pôr à prova. Ele já nos conhece profundamente, Ele sabe os nossos defeitos, sabe o que é que vamos pecar, sabe que nós vamos acabar no inferno ou no paraíso. Então não faria sentido nos pôr na terra à prova. Eu penso que isto foi uma coisa inventada para, digamos, tranquilizar o homem, para o homem não se portar mal. Foi uma forma de assustar no código de conduta que eram as escrituras iniciais, assustando com um Deus que é um Deus que vê tudo. Então, se tu não te portas bem, vais parar o inferno. Então, isso para mim era mais para assustar e obrigar a um comportamento bem. O inferno como tal, como um lugar à parte, diferente de sofrimento, não existe. Pois outra coisa estranha é como é que o diabo consegue fugir de lá. Deus lhe mete lá, que é todo poderoso, e ele consegue fugir. Quer dizer, afinal estamos a falar de Deus. São coisas que eu não consigo entender, não é? Porque não faz sentido, digamos, que ele é castigado, é mandado para lá e depois sai e vem para a terra, quer dizer. Então Deus não tem esse poder todo. Ou então, talvez deu livre-arbítrio ao diabo também, lhe dá uma chance de haver uma luta, ou talvez Deus precise do diabo. Talvez Deus precise do diabo para fazer o trabalho de tentação ao ser humano e depois poder julgar se o ser humano cai ou não na tentação. Não sei, há certas coisas que são, digamos, teóricas, não são certezas absolutas da minha parte. Obrigado, doutor. Deus, o que é que pensa em torno desta ideia de que a terra é um inferno, já que é o lugar governado pelo diabo? Bom, primeiro temos que perceber que antes de ser Satanás era anjo de luz. O nome dele era Lúcifer, era um anjo, arcanjo que comandava o mundo celestial e tinha esta obrigação de comandar o louvor no trono de Deus. Então, a Bíblia fala que ele carregava um brilho acima de todos os anjos. Os anjos que ele comandava, tinha 1/3 desses anjos que ele comandava. Eu acho que toda gente que tem este domínio sobre os homens tem essa tendência de gerar um certo orgulho dentro de si. Então, este ser achou-se que podia se tornar o ser igual a Deus. É como nós vemos no mundo. Quando temos a figura do presidente, você é primeiro-ministro, você se considera presidente desta nação. Não é bem assim. Então, isso para dizer o seguinte, que Satanás tinha tudo para ter permanecido, Lúcifer tinha tudo para ter permanecido no céu, mas o orgulho que lhe caracterizou lhe deu este destino, foi precipitado na terra. Por isso que lemos em Apocalipse, ai da terra, que Satanás e os seus demônios foram precipitados. Agora, a precipitação de Satanás já tinha sido colocado aqui um lugar específico, que Cristo viria para condená-los e o prender, não porque o lugar chamado inferno fosse exclusivamente para os homens. Agora, o céu e a terra, importa dizer que o céu e a terra é um lugar onde o céu vivem os seres espirituais, que são os anjos, os deuses celestiais. A terra é um lugar onde Deus criou para os seres viventes, para que eles desfrutassem dentro da obediência. Mas a coisa muda quando Adão e Eva pecam. É aí onde Deus começa a trazer uma configuração do mundo, onde a desobediência entra no homem e Deus também coloca limites, a qual todos aqueles que desobedecerem à voz de Deus certamente terão um lugar específico, que é o inferno, conjuntamente com Satanás e os seus demônios. É importante referir estas questões todas.
Oh, meu Deus, em algum momento o doutor afirmou que o céu e o inferno está aqui na Terra. No momento bom é o paraíso, no momento mau é o inferno. O que pensa em torno disso? Deixa-me dizer uma coisa. Deus nunca julga os maus, os bons. Deus julga os maus, assim como Satanás é julgado pelas suas más ações. Tudo que o homem fizer, seja bom ou mau, será julgado. Tudo. Toda a intenção do homem, seja ela boa ou má, terá um preço. Então, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o homem não pode ter medo da morte física. O homem deve ter medo da morte espiritual, que esta morte espiritual que vai definir e vai determinar para onde esta pessoa vai. Por quê? Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, nesta fusão, a alma é que vai responder pelos atos do corpo. Não sei se está a perceber, Mação. E se este homem praticou as boas obras, é lógico que Deus vai lhe dar o descanso. Nós, como cristãos, nós estamos de passagem neste mundo. O mal que os homens fazem, o que os homens fazem, falo da corrupção, falo de matar os outros, falo de perseguir os outros, isso não é característica de Deus. A característica de Deus é paz, amor, longanimidade e temperança. Então, quando Satanás perdeu o privilégio de estar diante de Deus e se tornou um ser perverso, ele influenciou o mundo espiritual de tal maneira que vai levar muita gente ao inferno. Este é o objetivo de Satanás. Por isso que Deus criou o abismo, não para os homens. Criou o inferno para Satanás. O inferno foi criado para julgar as trevas, para julgar todos os demônios caídos. Satanás é um demônio caído. Então, existe essa questão que o doutor estava a colocar, do céu e a terra, não é isso que estava a dizer? Não, o céu e o inferno estão aqui na Terra também. Não, não é possível. Sim, é uma opinião diferente. Não tem como termos o céu ao mesmo tempo, termos a terra e termos o inferno. Existe um lugar onde se chama Boca do Inferno. Não, aquilo é um vulcão que existe lá. Então, as pessoas não podem confundir essas teorias. O inferno ainda não foi revelado. Existe. Quando o Filho de Deus vier para julgar Satanás e com os seus seguidores, aí sim, cada um conhecerá. Se conheceres a história do rico e o Lázaro, a Bíblia fala que quando os dois morreram, Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Em algum momento, o rico clamou ao pai Abraão que lhe mandasse Lázaro, que tivesse uma gota de água, e Abraão foi categórico. Entre os que estão aí e nós aqui, existe um grande abismo. Não há como os que estão aí haver comunicação. Então, o doutor ganhou. Deixa-me dizer uma coisa. O inferno existe, o céu existe, a terra é o lugar onde todos nós devemos viver para definir para onde teremos o nosso destino. Obrigado, apóstolo Edson Masinga. Temos aqui mensagens de vários pastores que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Temos aqui a mensagem do pastor Fernando Saúl, que é o líder, ou melhor, que é o presidente da Colém. Diz o seguinte: acompanhando e quero saudar a todos. Obrigado, homem de Deus. Temos aqui a mensagem do Bruno Muyanga. Tenho uma questão ao Dr. Filipe Canhon. Se não faz sentido Deus nos provar, porque nos conhece e é onisciente, será que faz sentido um professor que conhece seus alunos lhe provar dando provas escolares, doutor? É muito simples. O professor não é Deus. O professor não sabe tudo. Como é que se pode comparar um ser humano que supostamente foi feito por um Deus? Não tem comparação possível. O professor é professor e ensina aquela matéria que ele é proficiente nela. Mas ele não sabe, quando olha para os alunos, se eles vão passar ou não passar. Mas ele não é Deus. Então, se Deus é omnisciente, sabe perfeitamente. Ou então não é omnisciente. Podemos voltar para trás. Se aceitarem que Deus não é omnisciente, tudo bem. Ele não sabe tudo, então está a pôr à prova os seres humanos. Essas são das famosas contradições que encontramos na religião.
Ele é omnisciente, mas anda a pôr à prova o ser humano. Enquanto ele sabe perfeitamente, de antemão, o que é que vai acontecer. Então não faz muito sentido. Estão a ver a diferença? Doutor, tendo em conta que o céu, ou melhor, o paraíso e o inferno é aqui na Terra, em que condições uma pessoa vive o paraíso e o inferno, sendo aqui na Terra? Eu estou a perceber o que quer me perguntar, mas não está a perguntar exatamente Vamos chegar até lá, temos Sim, eu que sei. preparar o terreno. Não, o que eu quero explicar é que se existe um Deus omnisciente, omnipresente, digamos perfeito para resumir, ele não vem, ele tem uma misericórdia tão grande, até já enviou o seu filho, em teoria, para nos perdoar. Então ele não perde mais tempo em saber se nós pecamos, não pecamos, se estamos no caminho certo. O que é que ele faz? Ele faz um sistema automático. Se até os homens já fazem muitas coisas automáticas, como os semáforos, como os satélites, como tudo isso, imagina Deus. Deus fez logo no momento que fez o mundo, ou no momento que o mundo se foi feito, se for, digamos, um Deus da natureza, um Deus do universo, fez logo uma regra inviolável, que é todo ser humano irá ter 50% de prazer e 50% de sofrimento. Ele já fez isso. Ele nos deu, ou a natureza nos deu essa possibilidade de viver numa justiça absoluta, em que todos nós, sejamos pobres ou ricos, sejamos doentes ou não doentes, nós vamos ter sempre direito a 50% de prazer e 50% de sofrimento. Pode haver situações assim em que a gente não sabe se agora estou a sentir um sofrimento ou se estou a sentir. Pode haver situações neutras, mas o culminar para que o mundo seja justo, para que o mundo seja digno de um Deus universal, justo, ele teria que tratar e dar a mesma coisa a todos iguais. Portanto, ele criou essa sensação, o sentimento de prazer e de sofrimento, que vai ser igual para todo ser humano. Podes ter momentos de desprazer, e o engraçado é que se tu fizeres um pecado segundo a religião, mas tiveres prazer no pecado, então vais pagar aquele prazer que tiveres. Mas se tu fizeres um pecado sem querer, ou a sofrer, ou não querer fazer, provavelmente até terás uma compensação de prazer por esse pecado. E quando vamos mais longe, por exemplo, quando Deus nos avalia, que tendo criado Deus religioso, tendo criado os pecados, os 10 mandamentos e essas regras, isso é relativo. É relativo porque o mesmo pecado pode levar a bem mais tarde. E, por exemplo, se eu mato alguém, na realidade estou a enviar a Deus mais cedo. Até já falamos disso. Se eu envio alguém a Deus mais cedo, não estou a cometer nenhum crime. Ao contrário, não estou a matar se a vida não acaba. Então não estou a matar. Estão a ver, né? Então isso dentro das incongruências da religião. Então não há como realmente encontrar uma lógica completa dentro desta situação de recompensa. Se você se portar muito bem, será recompensado. Não é? E imaginemos que acontece isso. Será que se você se portar muito bem, será recompensado igual ao que sofreu para se portar bem? Ou você será recompensado mais? Ou menos? Ou só uma parte? Todas essas coisas continuam uma incógnita. A Bíblia ainda não respondeu claramente a isso. Na minha opinião, claro, não conheço a Bíblia de uma ponta a outra. Mas seremos elucidados aqui. Doutor, antes de passar para o apóstolo, há uma ideia segundo a qual os cristãos têm medo de morrer, têm medo da morte. O que pensa em torno disso? Essa ideia até é minha. Eu acredito que não é que todos os cristãos tenham medo de morrer, mas a maioria deles parece que sim. E é por isso que se refugiam na ideia de Deus, reconfortando-se numa de que, se Deus existe, eu já não vou morrer. Então conseguem acalmar a sua dúvida, a sua tristeza, o seu sofrimento de pensar que podem vir a morrer. Obrigado, doutor. Apóstolo, comentários em torno dos pontos levantados pelo doutor. Também indo para outro ponto, somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Como um pecador pode ir ao paraíso? Bom, nós temos um exemplo claro. Antes de justificar essa questão, queria ajudar aqui o doutor. Ganhou com esta palavra, 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não
vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A Paulo escreve esta carta aos Tessalonicenses porque havia essa crise de identidade. Então, a igreja em Tessalonicenses tinha essa dúvida para os que moram, para onde é que vão. Então havia uma angústia no meio daqueles que perdem. Então Paulo clarifica, lhes dando esta palavra no 14, diz: porque se cremos que Jesus ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não perecemos, não padeceremos os que dormem, não procederemos os que dormem. O que eu quero dizer com isto? A esperança, ela vem quando nós reconhecemos e damos a nossa vida a Cristo. A condenação aqui referida é quando este homem morre sem conhecer Jesus. Morre mergulhado nos seus pecados, que já é uma condenação. Então, Cristo, quando morre e ressuscita, Paulo nos esclarece que ele veio para nos dar uma esperança. Porque realmente o que morre não é este corpo físico, esta carne não tem proveito para o reino. O espírito que permanece para o julgamento, aliás, a alma que permanece para o julgamento, ela é que vai responder por todas as ações da carne. Então, Paulo está a dizer que enquanto vivemos, devemos entender que esta carne não tem proveito. De tal maneira que ele diz: os que choram por esta carne devem ter esperança. Não é a carne que será salva, é a alma deste indivíduo que é salva mediante o receber e aceitar Jesus. Os que não vão aceitar, os que não aceitam Jesus e eventualmente morrerem, o espírito voltar a Deus e a alma permanecer para o julgamento e o pó que é a carne voltar à terra. É lógico que quando vier o justo juiz, que é Deus, através do seu Filho Jesus, vai julgar o homem segundo as suas obras. Esta é a grande questão. O homem será julgado segundo as suas obras, boas ou más. Então, por isso que temos o inferno, que era principalmente feito para Satanás e os seus demônios, mas porque Satanás criou discípulos desviando-os na sua má conduta de viver, de tal maneira que Deus nos deu livre escolha, livre arbítrio, para escolher o que é que nós queremos. Deus não é como Satanás, que impõe as suas vivências. O diabo não vai te perguntar, não vai te dar opções. Quando ele quiser encontrar um coração disponível para pecar, vais pecar e geralmente vai te levar à morte. Agora, Deus nos deu essa escolha de se aceitar a todos quanto crerem nele, terão vida e vida com abundância. A vida com abundância aqui referida não é vida na carne, como todo mundo pensa. Ainda que mesmo que sejamos salvos em Cristo, ainda vivos, estamos na iminência também de pecar. Por quê? Porque estamos vivos e sujeitos a este mundo pecaminoso. Quando Adão e Eva pecaram diante de Deus, deram legitimidade, autoridade a Satanás, o domínio que estava em Adão e Eva passou para este ser que era de luz e se tornou das trevas de mal. Ele tem o domínio deste mundo. Ele comanda tudo o que a gente assiste, as doenças, as mortes, as guerras. Não é propósito de Deus, nunca foi propósito de Deus. Estes propósitos ocorreram porque Satanás, aliás, o homem deu legalidade a este ser para tomar a autoridade que ele tinha. Se você for olhar para a Bíblia, vai entender que Adão foi ele que nomeou todos os animais que nós vemos na terra. Obrigado, apóstolo Edson. Não sei se está a perceber. Sim, obrigado. Vamos passar agora para o doutor Filipe Ganho. Doutor, indo para a nossa questão principal. O inferno existe ou é uma ficção? É como eu disse, depende da definição do inferno. O que é que você define o inferno? Como eu disse já antes, o inferno, de acordo com o que está descrito na Bíblia, é muito pouco provável que exista. Como eu disse,
Primeiro, não acredito muito nesta brincadeira de que Deus é poderoso, mas consegue tolerar o diabo, ou não consegue derrotar o diabo, ou precisa do diabo para pôr-nos na tentação, e que o homem tem mais poder que Deus ao poder, digamos, como é que dizia, legalizar, ou como é que era o termo? Satanás, ou seja, como é que é? Dar poder a Satanás. Quer dizer, sinceramente, então, Deus também não é omnipoderoso. Também, se admitirmos que Deus é um indivíduo com algum poder, mas não tanto para poder derrotar o diabo, então já faz um bocado de sentido. Mas, por outro lado, ouvimos dizer que Deus é todo poderoso, Deus fez tudo, Deus consegue tudo, mas tolera o diabo que vem trazer tanta maldade aqui. Então, para mim, não faz sentido isso. E muito menos, então, a existência de um inferno como local à parte. Teria que se fazer mais um outro local, sabe? Quando você tem 3 casas, cada casa custa um preço para construir. Então, Deus só precisa de fazer uma, onde lá tem tudo. O Deus todo-poderoso, né? Mas se for um Deus que tem alguns poderes, outros não, ou que quer se divertir a ver o homem a pecar, não pecar, olha aquele ali, afinal dá para fazer malandrice. Ou não, aquele homem é forte, esse vai ter direito ao céu. Duvido muito que um Deus omnisciente, omnipoderoso, faça e se divirta com a brincadeira e com a tristeza do homem e que deixe o diabo fazer toda esta maldade. Custa, mesmo que o homem tenha legalizado, digamos, a presença de Satanás. Custa-me acreditar isso. Agora, talvez os cristãos consigam entender isso. Para o doutor, Yeah. a ideia do inferno da Bíblia não existe. Não existe. E qual seria o inferno que para o doutor existe? É aquilo que você, quando tem prazer a fazer uma coisa, seja maldade ou não, você paga isso. Tudo que você fizer de que lhe dá prazer, muitas vezes egoísta, você vai pagar isso com um mal-estar. Depois de comer demais, você sente, não sei o quê. Depois de beber demais, você tem dor de cabeça. De repente, você não tem nenhum problema, mas está triste. Mesmo pessoas muito ricas se suicidam porque estão muito infelizes. Como se explica isso? Explica-se que eles só percebem que, de facto, faça o que eu fizer, vou ter sempre prazer e sempre sofrimento. Se eu tomar cocaína, depois vou pagar, vou estar deprimido no dia seguinte. Se eu ficar viciado por heroína, tenho prazer no momento da dose, mas depois vou sofrer muito até apanhar outra dose. Está tudo em equilíbrio constante. Deus fez um mundo perfeito, o Deus universal. Fez um mundo que não há injustiça. Esta regra é válida para todos nós. Temos o inferno e o paraíso dentro de nós, conosco, que nos acompanha no dia a dia. Doutor, então o inferno, por exemplo, uma sangue, consome vinho, depois acorda com uma dor de cabeça, isso é inferno. Isso é a parte do inferno, e a parte de beber o vinho era do paraíso. Será que o doutor pode trazer mais exemplos do paraíso e do inferno? Eu estava a dar um exemplo que você acabou de comer bem, a vida está boa, você tem muito dinheiro, você é famosa, você ganhou todos os Oscars do mundo, como a Whitney Houston, como a Winnie Whitehouse, não sei o quê, e que de repente estão ali bilionários e se matam. Por quê? Porque se apercebem que o inferno e o paraíso está aqui e podem ter tudo, sempre vão ter momentos de sofrimento como o mais pobre indivíduo que estiver no mundo. Cada um de nós tem direito a 50% de prazer e 50% de sofrimento. Agora, essa filosofia é puramente minha. Há algumas filosofias e lógicas que têm partes parecidas. Mesmo o cristianismo tem. A única diferença é que o cristianismo acha que existe mais 2 sítios, mais 2 lugares, mais o paraíso e o inferno. Acham que há mais um sítio que foram feitos. Para mim, não. O universo é perfeito. Num sítio fez tudo. Não precisa gastar mais energia para chatices, preocupações, arquitetos, etc., para fazer mais um local de inferno e mais um local de paraíso. Aqui está tudo. É tudo aqui na Terra. Está tudo aqui perfeito. Um mundo perfeito. Obrigado, doutor. Homem Deus, o paraíso e o inferno está dentro de nós. Comentários. Se ele dissesse o seguinte, que o homem tem livre escolha, aí sim eu ia concordar com ele. O bem representa a divindade de Deus, o mal representa o pecado que é gerado pela desobediência.
O doutor ganhou, oxalá que não tenha esse privilégio de ir conhecer o inferno, porque Eu já já será conheço. tarde. Já conheço. Será tarde. O sofrimento pelas escolhas do homem não podem ser comparadas com o destino final de cada um. Isto é uma coisa que deve se colocar de forma separada. O homem tem livre escolha. E as suas escolhas é que definem o que o homem vai viver. Mencionou aqui essas mulheres que se tornaram bilionárias e não souberam gerir as suas riquezas. Souberam regir as igrejas, não aguentaram com a realidade. Não. Sim, porque temos gerir a riqueza é gerir o dinheiro. Temos que Gerir parar. essa riqueza significa que eles não tiveram sabedoria e quiseram experimentar tudo quanto a vida lhes proporciona. Mas em regra da vida não é bem assim. A Bíblia diz que a morte e a vida estão na vossa boca. Quer dizer, o que eu achar bom para mim pode não ser bom diante de Deus. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus gera morte. Tudo aquilo que não é sustentado através da palavra de Deus não tem resultado nenhum que lhe possa proporcionar a vida eterna. Por isso que Cristo foi enviado para salvar os homens desta morte eterna. O inferno é a morte eterna, sem Deus. E é isto que a sociedade, o mundo deve entender. Podemos criar nossos conceitos, podemos criar nossas filosofias, mas a Bíblia é clara quando fala do inferno e fala do céu. E o inferno tem a ver com a desobediência. E o céu tem a ver com obediência à palavra de Deus. Isto é incontestável. Deus não criou o inferno. O inferno foi criado para julgar um único ser. Mas por quem? Quem criou? Foi Deus que criou, então. Para julgar um único ser. Mas foi ele que E criou. os seus demônios. Não foi feito para o homem. O homem estará no inferno por conta própria. Já Não sabemos porque disso. Deus queira que o homem... A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Esta é a vontade de Deus. Mas viu que este homem, na sua fundação, pecou diante de Deus. Em algum momento Deus tinha que sancioná-lo, porque colocou ordens, colocou regras de todas as árvores que existem no jardim, não comam desta, porque dela é o conhecimento do bem e do mal. Satanás foi astuto, sabia o que ele estava a fazer e disse: não é bem assim. Uma coisa é real, ele sabia que o conhecimento do bem e o mal estava naquela árvore, mas não lhes mostrou as consequências. Satanás, quando te induz alguma coisa, ele não te diz que você deve ir para o inferno. Porque se todo mundo tivesse o privilégio de saber que isto que eu estou a fazer vai me levar para o inferno, podes crer que ninguém ia apostar na desobediência. Obrigado, Agora, a homem de Deus. propósito Sim. disso, Satanás não sabia que Deus era mais poderoso que ele. Sabia? Então, mas na teoria, na história, foi que na mesma contra Deus. Na imaginação, deixa-me explicar, na imaginação, pelo ser que ele era, pelo estatuto que ele tinha, Não é possível. em algum momento cresceu algo. É Deixa-me falso. dizer uma coisa, Lúcifer dizer foi isso. criado Lúcifer diferente de vários seres. não interessa. Ele não era Se igual aos outros. se ele foi feito assim, foi Deus que o fez assim. Sim. E Deus sabia que ele ia ser assim. Então ele foi feito assim de propósito. Vou te explicar De uma coisa. propósito. Ele lhe fez de Nos propósito. discípulos de Deus Jesus, não faz nada por acaso. Todos eram vulneráveis a vender Jesus. Nos discípulos de Jesus, Mas todos os discípulos eram humanos. eram Lúcifer vulneráveis. eram anjos e arcanjos que Deus fez. E mesmo Jesus e os discípulos, foi Deus que fez. Deus é responsável por toda essa história que existe. Se realmente aconteceu. Senão, é o ser humano que contou essa história. Não, o ser humano não pode inventar tamanha grandeza. Pode inventar tudo. Há coisas A que o prova homem é que não um tem ser dúvida. humano aqui está a mostrar que essa tal grandeza também tem pequenezas. Por exemplo, como é que Deus não sabia que Lúcifer ia lhe trair? Sinceramente, então não sabe tudo. Lúcifer não sabia, Deus não sabia que Lúcifer ia sair da luz para depois ser isso. Deus não sabia que aquelas pessoas iam comer daquela fruta, daquela árvore. Deus não sabia. Ou estava ali só para nos Por experimentar. isso que Deus criou o livre-arbítrio. Mas Deus Para criou o que o homem livre-arbítrio possa muito mais escolher. tarde. Mesmo a Bíblia existe há 5.000 anos. O ser humano existe há milhões de anos. Então, as pessoas que não tiveram acesso à Bíblia, vocês sempre se baseiam na Bíblia
Mas não há garantias que a Bíblia seja uma coisa verdadeira. Pode ser, eu admito, porque eu sou um filósofo, pode ser que a Bíblia seja verdade, mas não há provas que seja verdadeira. E como é que vocês... A compilação da Bíblia foi feita... Compilação, já viu, foi pegado outras coisas para fazer a Bíblia. Então a Bíblia foi feita... Em tempos diferentes, por homens diferentes, mas todos falaram a mesma coisa. Não falaram não. Alguns evangelhos até foram afastados porque não faziam contradiziam, parte. Contradiziam algumas informações as doutrinas dos que foram evangelhos. escritas não eram cristãs, eram de católicos. Os católicos tentaram... Não, os católicos surgem muito mais tarde. Não, os católicos surgiram depois do cristianismo. Está a ver. Então não foram eles que escreveram. Então, eles não têm legitimidade. Podem não ter isso. A imagem que eu quero dar a entender é que a Bíblia aparece muito tarde. Se fosse Deus que tivesse feito a Bíblia, a partir do momento que Adão e Eva saíssem do paraíso, entregava-lhe a Bíblia. Por que ele espera tantos anos? Muitos homens nasceram e viveram, não sabiam da Bíblia, fizeram muitos pecados de acordo com a Bíblia, mas não podem ser julgados de acordo com a Bíblia. Então, mais uma vez, Deus fez uma injustiça. Não, Deus não fez nenhuma injustiça. Porque Deus entregou, mesmo em África, a Bíblia chega muito mais tarde que na Europa. Você mesmo sabe disso. Agora, como é que Deus falha uma coisa dessas? Não. Como é que Deus nos julga uns por causa da Bíblia de Cristo e a outros que não receberam a Bíblia julga de forma diferente? É injustiças. Então, essas injustiças vêm mostrar que a Bíblia, se foi escrita por inspiração de Deus, foi mal escrita. Às vezes a inspiração, quando a gente pensa, e Deus não consegue nos controlar para tudo. Eu até podia dizer que eu sou o Jesus atual. Venho vos corrigir daquilo que vocês entenderam mal, dessas escrituras que compilaram, outras deixaram de fora, outras meteram, etc. Toda essa compilação foi feita pelos homens. Eu venho aqui vos mostrar a realidade. Deus quer que se lhe admire diretamente pela satisfação na vida. Deus não precisa de igreja, não precisa de apóstolos, não precisa de ser evangelizado. Deus nunca iria precisar do ser humano para evangelizar. Não, sinceramente, Sr. Edson. O ser humano é criação de Deus. Aí está. Teria já a Bíblia até dentro da cabeça se ele quisesse. E o que eu quero deixar aqui é assim, doutor Ganhou, a importância de conhecermos os limites do homem e a supremacia de Deus. É que Deus é onisciente. Então, se ele sabe tudo, nem precisa de nos pôr a testar. Não é questão de teste. É livre-arbítrio. É um teste, o livre-arbítrio é um teste para nós. Por isso que ele criou o homem e o Deus jardim, para que dele pudesse habitar. Mas quando o homem não compreendeu o que Deus disse... Sim, mas Deus já sabia isso. Aquilo foi uma armadilha, Deus já sabia disso. Sim. Doutor, vamos passar para um outro ponto. Passo para o doutor. Doutor, temos aqui uma questão do Bruno Muyanga. O inferno e o paraíso está dentro de nós. Quando você morre, acaba o inferno. Então, o doutor Felipe Ganhou. Sim. Então, quando eu morro, eu já não sinto. Qual é a definição de morte? Morte é quando você já não tem um corpo para sentir a dor, ou para sentir uma fratura, ou para sentir o prazer de comer. A partir do momento que você corta a língua, corta a boca, você já não sente prazer a comer. Se você faz um furo aqui e atinge umas zonas que não deixam caminhar, você já não tem o prazer de caminhar ou de correr. Portanto, o corpo é o que nos permite sentir o que se vive aqui na Terra. Então, a partir do momento que eu morro, se existir uma alma e um espírito, eu terei as sensações que são devidas ao espírito e à alma, eventualmente. Mas, tudo o que sentimos enquanto vivo desaparece. Então, o inferno e o paraíso, no indivíduo desaparece. Mesmo uma pessoa que faleceu, já não sente as coisas, o prazer e o sofrimento da terra. Já não sente. Você precisa de ouvido para ouvir. Se você houver uma explosão muito forte e ficar sem ouvir, nem Deus, ou pelo menos hoje em dia já não está muito ativo, mas nem Deus vai te recuperar o ouvido. Vais andar nos médicos, com um pouco de sorte, talvez vão conseguir, talvez não. Porque já não tens aquele ouvido. Doutor, o que significa Deus não estar muito ativo? Significa que, naquele tempo, a Bíblia conta histórias de que ele fazia muitos milagres. Neste momento não vemos esses milagres. Neste momento podemos talvez deduzir, mas não vemos os milagres. Então, é isso que eu quero dizer. Hoje em dia não há ninguém... Mas há milagres dentro das igrejas. Sim, mas não está absolutamente comprovado. E por que Deus precisa da igreja? Não acha estranho isso? Para fazer os milagres? Por que não faz simplesmente fora? Ver uma pessoa, olha aquele ali, coitado, apanhou uma bomba, arrancou a perna.
agora vou-lhe fazer crescer a perna de novo. Não faz essas coisas. Senão já saberíamos, né? Se alguém perdeu a perna e depois faz crescer de novo, toda a gente saberia. Ora, isso nunca vimos. O que acontece é um tipo que está paralisado, não sabemos se está mesmo paralisado, vai à igreja, lá um teatro interessante, principalmente aquelas onde se larga muito dinheiro, e a pessoa de repente, ainda por cima, para Deus e para a felicidade do cristão, não importa se tens uma perna ou duas pernas, o que interessa é que depois vais ser recompensado, vais para o paraíso. O que é que interessa que um padre, um apóstolo ou um pastor seja remunerado? Se na realidade, quanto mais ele se sacrificar, mais remuneração espiritual maravilhosa do tal paraíso irá ter. Por que é o contrário? Por que a maior parte dos religiosos tenta tirar o prazer aqui mesmo? Não espera a sua vez lá. Vamos dizer que é o livre-arbítrio. É que, se for igual, veja lá, se por acaso a recompensa que a gente tiver depois de morrer, estou a falar do caso de um paraíso religioso da Bíblia, se a recompensa for igual, como não há garantias, não é preferível curtir aqui na Terra primeiro? Assim está garantido, lá vou pagar os 50%, é como você comprar um carro a crédito. Quando chegar lá no céu ou no inferno, você paga aquilo que curtiu aqui. O paraíso que curtiu aqui. Então, há uma série de coisas que nos fazem questionar. Não quer dizer que a verdade absoluta esteja na minha boca. O que está na minha boca é apenas questionamentos lógicos. Lógicos, que há quem possa dizer que nós não entendemos a grandeza de Deus, por isso é que estamos a questionar. Mas isso é outro assunto. Eu não percebo, nem conseguiria admirar um Deus que se diverta a ver se eu estou a pecar ou não. Faz-me coisas boas, faz passar elas à frente de mim e eu não posso tocar para depois ser boa pessoa lá no céu. Está a ver? Você vê passar uma mulher linda, não pode tocar, você já é casado. Está a ver? Deus acha que Deus faz essa maldade. Ou é o diabo que Deus deixou fazer isso. Está a ver? Essa coisa de dizer que o diabo veio fazer. Mas que Deus é esse que é fraco perante Deus, perante o diabo? Estão a perceber? Não é possível Deus permitir, se tiver poder, permitir a existência do diabo. E depois dizer que não é minha responsabilidade, a responsabilidade é do diabo. Ele cria tudo, até o diabo, mas depois diz que não, pá, o que está mal aqui é o diabo, não sou eu. Deus não criou o diabo. Ah, ele criou sozinho o diabo. Apareceu de onde? Lúcifer, este é o ser que o Senhor criou pela sua... Com defeitos graves. Na sua Com criação defeitos. não era, Sim, mas não era- então criou Lúcifer com Mas defeitos. no seu querer, no seu escolher, este ser era o único que tinha livre escolha. Escolheu não ser o que Deus lhe fez ser. Você acha que alguém teria coragem, vendo Deus todo-potente, omnipotente, e ter É muito criado? simples. Eu vou Não é te possível. colocar esta questão. Quando alguém, por exemplo, ascende para um cargo de poder, quando vai, a intenção não é aquilo que a Então gente pronto, assume. mais um defeito Mas de Deus. o coração do Deus homem, fez é, essas pessoas o coração com do esses homem, defeitos. O coração do homem que é mau, que é ganancioso, acaba se pervertendo. Sim, Este mas ser, esse coração foi este feito ser por quem? Lúcifer não era Sim, mas Satanás. quem fez? Corrompeu-se e Deus não tinha outra opção, porque Deus é santo. E não tinha como, ele não divide a sua glória com ninguém. Isso desde a fundação do mundo. Sim, isso já sabemos Então, e ele concordamos. precipitou Satanás na terra, mas o homem foi dado um mandamento que era guardar a palavra de Deus. O Senhor diz de tudo que há neste jardim, não toque, principalmente a árvore da vida. Então, o homem desobedeceu, ouviu uma outra voz, porque a Bíblia diz que Deus descia a viração do dia e falava com o homem. Procurava saber do homem o que se passava no jardim. Sim, mas isso Este é um Deus, homem Deus muito fraco. devia se questionar. Não O é um Deus que eu falo com onipotente. ele não se transforma em cobra. Por que hoje aparece uma cobra para falar comigo? É aí onde o homem devia ter tido a maior atenção em perceber que não, ali já não era Deus no controle, era alguma coisa acima de Deus se tornando Deus. Então, é aí onde o pecado entra. Quando nós sentimos as dores da carne, dores dos prazeres, é a escolha própria. Então, Deus nos deu livre escolha de irmos para o céu ou irmos para o inferno. Depois da quebra da aliança que Deus fez com o homem, aí Deus tinha que sancioná-lo. Primeiro, expulsou-lhe do jardim do Éden, que lá o homem fazia tudo quanto queria, e lhe deu uma tarefa, desde já, comereis do teu suor, porque desobedeceu a Deus.
Então, todos aqueles que transgredem a palavra de Deus, ou saem da vontade de Deus, vivem suas próprias vidas, a consequência do seu pecado lhe traz essa dor. O doutor Ganho tem que entender, se experimentar ou quiser ver a outra diferença, terá que ser cristão. Aí vai Eu já fui perceber. cristão. Não. Eu entendo, eu estou muito preocupado com essa questão do doutor Ganho ter sido cristão, mas conheceu como este Cristo aqui? Da mesma maneira que toda a gente conheceu. Mas a Bíblia diz, Essa é a mesma Bíblia que disse tudo isso. aos que o receberam, o problema da geração atual... Agora diz-me uma coisa, acha que eu teria coragem de ver um Deus, sentir um Deus omnipotente e dizer, não, não te quero? Mas já sentiu? Por quê? Já? Por que que eu vou dizer que não quero? Já senti quando era miúdo. De repente, ele me abandonou. Como é que explicas isso? Que uma criança de 10, 12 anos é abandonado por Deus. Deus nunca abandonou. Deus é muito mau. Abandonou-nos quando criou Deus, quando criou o diabo. Abandonou-nos quando criou aquela árvore e disse, cuidado, dessa árvore é boa, mas não pode mexer. Abandonou-nos aí. Mas aí é o Era código uma de armadilha. conduta. Aquilo, a árvore, Ah, era o código de conduta a árvore de era Deus. uma armadilha. Se for verdade a história da árvore, Sim. aquilo era uma armadilha. Não Porque era ele uma sabia armadilha. que os nossos antepassados iam comer aquilo. Ele sabia. Ele é que nos fez. Ele é que fez o diabo. Fez-te a ti, fez para mim. Fez tudo. Como é que não sabia? Então não é Deus. Deus fez isso. Então ele é um por causa pai, de- mas não é Deus. Ele Ele é um queria pai. Eu mostrar fiz a meu sua filho. onisciência. Eu fiz. Não, ele não Quando sabia. ele criou Nada. o jardim, era para mostrar a sua onisciência. Ah, é? E Mostrou. criar ao mesmo tempo a separação daquilo que ele é. Deu ao homem livre escolha, não toque, era não tocar. Mas deu a livre escolha para quê? Se ele sabe exatamente o que, que o homem Ok, vai doutor escolher. Benio. Por Vou quê? vou Diga dar um lá, exemplo. diga lá, diga lá. Por quê? Antes Qual, de te qual foi o responder. objetivo? É isso que eu. Não, de foi responder. aquilo que eu lhe disse antes. Que eu não entendo que Deus se venha divertir, Vamos lá, doutor. dando livre-arbítrio ao ser humano para ele se andar a entreter-se aqui na Terra e ele divertir-se a ver, opa, aquele ali está lixado, está chumbado aqui. Aquele vai para o Satanás. Opa, não há problema, eu tenho muitos outros aqui. E se aquele se começar a ver muitos no Satanás, eu vou criar mais homens Mas é para aí mim. onde Deus não trouxe faz seu isso. filho. Aí Aí está. é onde Deus trouxe Mas seu Deus nem Doutor. precisava tirar o seu filho, isso é mais uma invenção humana. Para que Deus precisa mandar o seu filho? Ele próprio decide. Quando fez Adão e Eva, não precisou de Jesus. Agora, de repente, precisa de Jesus no meio do caminho. Sinceramente, vá. Venham lá com histórias que façam sentido. Não é coisas assim. Isso é típico de um ser humano. Um Deus humano seria assim, mandaria o filho, pá, vai lá negociar aquilo, pá, vai lá morrer ali, vai lá... Isso é um ser humano. Mas um Deus não precisa fazer Ele isso. fez isso por Doutor, causa do amor doutor, da criação. doutor, Pelo amor da doutor, criação, doutor, eu, por amor da criação, não castigava aquele, se fosse Deus, não castigava Adão e doutor, Eva, Filipe deixa lá. Ganhon, doutor Filipe Ganhon, em algum momento afirmou que era cristão e Deus lhe abandonou. Posso dizer isso? Deus abandonou, doutor? Claro, se eu já não sinto a presença dele. E eu gostaria de sentir, Mas já sentiu uma vez. quando era miúdo. Mas agora, não sinto. Por quê? Por que ele me abandonou então? Porque não existe, senão não me abandonaria nunca. E não chegaria com a Bíblia aqui há 1000 anos atrás. A Bíblia teria saído com Adão e Eva debaixo do braço. Se fosse um Deus justo, omnisciente, omnipotente, omni tudo. Mas ele não é nada disso. Mas ele Se deixou ele for um de- Deus como não um é. pai, por exemplo, meu pai fez-me, mas não é Deus. Então, talvez esse Deus é um pai só, mas não é Deus. Não tem poder, nem consegue controlar o diabo, nem consegue controlar nada. Para fazer medicina, precisou que o homem, durante anos e anos, aprendesse sozinho, fosse sendo inspirado por ele, entre aspas, talvez nem foi inspirado nada, foi o próprio homem que aprendeu. E hoje em dia, o que o homem faz é o que Deus não fazia naquele tempo da Bíblia. Se eu pegar um telefone e falar assim, no tempo da Bíblia, pegasse um telefone lá, pegasse o telefone assim, lá no tempo da Bíblia, e começasse a falar com o apóstolo Paulo, 50 quilômetros para além disso, diriam, ei, isso é um milagre, é um milagre. Mas essas invenções foram profetizadas. Foram profetizadas. Não há nenhum sítio que fala de telefone celular em toda a Bíblia. A Pode me mostrar agora, tecnologia dá lá aí o foi artigo, qual é o artigo que fala de telefone celular. Não existe nenhum. Isaías fala disso. Que Não ele fala via telefone uma celular. ave. Não fala nada disso. com E depois, o profetizar não significa que seja verdade. Eu também posso profetizar, posso escrever, daqui a 1000 anos alguém lê aquilo, esse cara já tinha profetizado. Há um filósofo grego que já falava dos átomos, mas ele acertou ou calha. Muita gente acerta coisas ou calha. Não.
Sim. A revelação, a profecia e a revelação de Deus, não é invenção humana. Agora, existe... É invenção humana, porque só quando o humano sabia escrever é que aparece a Bíblia. Enquanto o ser humano não sabia escrever, não havia Bíblia. Mas a escrita é de geração em geração. Não faz mal, a No Bíblia é uma Antigo coisa Egito, escrita. aqui em Nunca África, se no chamou Antigo Bíblia, Egito. nunca se chamou Bíblia a transmissão oral do conhecimento das Doutor, Escrituras. obrigado, doutor. Passo agora para o apóstolo Edson. Apóstolo, sempre que nós recebemos o doutor Filipe Gagnon, afirma que já foi cristão, já sentiu a presença de Deus e Deus lhe abandonou. Será que um Deus onipotente, onipresente, onisciente, abandona as suas criaturas ou os seus filhos? Bom, eu volto a dizer o seguinte. A forma como os homens apresentam a Cristo define como os homens concebem. E este é o grande problema que existe até hoje. Nós apresentamos um Cristo defeituoso. Não apresentamos Cristo na sua plenitude. Por isso que os homens têm essa dificuldade de compreender a pessoa de Deus através de Jesus Cristo. O que revela, quem revela Cristo na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Por isso que em Atos 2 encontramos a palavra que diz: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, e me sereis testemunho, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que faz o homem ser de Deus é o Espírito Santo de Deus. O homem sem Deus é um ser inválido. É preciso compreender esta dinâmica. O doutor Gagnon tem sua razão. As religiões é que ocultaram este Deus sobrenatural e tornaram ele como um Deus de uma religião, ou presbiteriana, ou anglicana. Então, este calvário, esta luta, tem dificultado muitas pessoas de se acederem a Deus. Este é o maior problema. E a religião é que tem criado um impedimento, porque cada um monopoliza Deus e o cria da sua maneira. E isto tem sido o maior problema de muita gente não crer em Deus. Por quê? Porque a igreja, em vez de transcender, Deus, quando fez o homem, lhe deu o poder através do seu Espírito para lhe conduzir dentro do Espírito Santo. Mas o homem pegou no Espírito Santo e monopolizou, achando que ele próprio já fosse Deus. Então, muitas das coisas que estão a acontecer, que as pessoas não levam a sério a Deus, é a forma como é apresentado este Deus. A forma como eu fui apresentado este Deus me dá essa sustentabilidade de continuar a ser cristão. Porque os benefícios da presença de Deus transformam o caráter, transformam a minha vida e me dão convicção da existência de Deus. Se eu apresento um Deus da prosperidade sem salvação, sem arrependimento, dificilmente essa pessoa vai se converter. É importante que quando pregamos, primeiro passo para as pessoas conhecerem a Deus é o arrependimento genuíno. Depois do arrependimento genuíno, temos a regeneração, que é através da pessoa do Espírito Santo. Quando este fenômeno acontece, o homem não tem impacto visível. A pessoa do Espírito Santo é que se move em convencer. Eu quero dizer o seguinte, doutor Gagnon. Cristo é real. E ele diz na sua palavra: se me buscarem de todo o coração, me achareis. É importante que o coração seja totalmente dele, de todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Quando isto for desta maneira, o Espírito Santo de Deus vai se revelar. E tem outro promenor: se nos arrependermos e confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar. Aí está o segredo. Os homens estão a pregar Cristo em cima de pessoas que carregam seus pecados e não estão a levar o povo ao arrependimento e ao conhecimento de Deus. Eu tenho a certeza, doutor Gagnon, se der tempo, ler a Bíblia de forma específica, pedir a interpretação da Bíblia, eu te garanto que ao fim, ao meio da Bíblia, o Senhor vai se revelar na sua vida. Com toda a certeza. E eu posso lhe Porque garantir o mover que de não. Deus não é de palavras. Por isso que a palavra diz que não são as palavras dos homens que convencem, mas o Espírito Santo de Deus é que convence o homem da justiça e do pecado. Quem vai te convencer e te elucidar da existência de Deus? Nem sou eu. Eu até louvo a Deus por estarmos sempre em debates juntos.
quero acreditar, eu tenho fé que um dia este Deus se revela na sua vida e dissipa essas dúvidas todas que estão dentro de si. Porque para mim é doloroso, doutor Ganhu, ouvir dizer que Deus te abandonou. E eu continuo a dizer, Ele não te abandonou e jamais vai te abandonar. Agora, o que o doutor Ganhu tem que fazer é dar a oportunidade de Deus se revelar, não como os homens te ministraram Jesus Cristo. Este é o maior problema que nós temos. A igreja perdeu o seu papel. Quando a igreja não se move pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, converteram-se mais de 3.000 almas. Não são os milagres que converteram aqueles homens, não são as ostentações que nós temos nas igrejas hoje, é a presença de Deus. Quando a presença de Deus voltar a reinar na igreja, que somos nós, as coisas e as pessoas vão se converter. E isto vai ser notório na vida deles. Após, antes de passar para o doutor, de uma forma bem rápida, temos aqui a questão do Oliveira. A minha questão vai para o apóstolo. A Bíblia falou sobre o telefone? As invenções, todas elas foram profetizadas. Todas as invenções que existem na face da Terra. Se for já olhar, a comunicação usada naquele tempo era o chifre no Egito, para comunicar aos povos que estavam distantes. Usavam som. E o som. E o que era aquilo? Não era uma comunicação? E a tecnologia foi evoluindo. Deus foi dando capacidade aos homens de inventar este telefone que nós usamos. Mas a criação da comunicação vem de longe. É preciso entender essas coisas. Obrigado, homem de Deus. Doutor, comentários em torno dos pontos levantados pelo homem de Deus e também, olhando para o nosso tema, o inferno existe ou é uma ficção? Últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Bom, primeiro dizer que tudo que nós falamos na Bíblia tem um aspecto, digamos, duvidoso. Por quê? Porque só aparece há 5.000 anos, no máximo, através das Escrituras. Hoje em dia, nós vemos que se Deus existisse, Ele teria entregue a Bíblia a todo mundo ao mesmo tempo. Não teria precisado de andar a evangelizar, deixar algumas pessoas de fora, outras de dentro. Tudo isso mostra que não foi Deus que escreveu a Bíblia. Isso foi uma interpretação do homem, inspirado ou mal inspirado por Deus, que lhe levou a escrever a Tora primeiro, depois a Bíblia em segundo, depois mais tarde, digamos, o Alcorão, né? O Corão, tudo isso. Então, cada vez são versões humanas de um Deus que provavelmente não tem nada a ver com a imagem de nós próprios. Primeiro ponto. Segundo ponto sobre o inferno, acho que já falamos o suficiente sobre isso, sobre esse aspecto. Quanto a mim, ser abandonado por Deus, eu quando era criança, eu fiz o catequismo, fiz tudo isso, andei por lá, percebi, e chegou um momento que sozinho, eu não era contra Deus, porque que ia ser contra Deus? Eu até era a favor de Deus. Eu dizia a todo mundo, quando era criança, eu dizia, vocês é melhor acreditar, porque se Deus existir, pelo menos estão cobertos. Se vocês não acreditarem, Deus vai se zangar com vocês. Vocês não vão seguir os ensinamentos dele e vão ter problemas. Então é melhor acreditar. Era a teoria de Pascal, um filósofo antigo que defendia isso. Só que isto é como o amor. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu vou gostar dela. Não pode. Você, aquilo sente ou não sente. E até pode ver uma mulher muito bonita, até estar com ela, conhecê-la, não sei o quê, e depois ver que não sinto nada. O que é que eu vou fazer? Portanto, Deus não se pode procurar e acreditar nele, não é possível. Você pode ler muita coisa e talvez lá encontrar uma frase que vai te ajudar a pensar, Deus existe por causa dessa frase. Mas eu já andei por ali tudo, encontro dezenas e dezenas de apóstolos. O Deus religioso definitivamente não dá para fingir acreditar nele. Não dá, o Deus religioso. Não estou a falar de uma presença, de uma energia profunda, enorme, que provavelmente, sendo um Deus perfeito, utiliza cada ser humano para ser uma célula de Deus. Cada um de nós é uma parte de Deus. Mas ele fez uma regra, ou a natureza fez uma regra, que é aquela inviolável. O mundo tem que ser justo. Esta filosofia que eu defendo é a única filosofia absolutamente justa, a não ser que a religião judeo-cristã, que fala da vida após a morte, te compense exatamente o que tu sentes. A única diferença é que eu volto a dizer que está tudo aqui, porque a natureza é perfeita. Ou seja, o Deus natural é perfeito. Não precisa de fazer mais outros sítios. Alguém que precisa de fazer várias coisas é um Deus imperfeito.
E volto a dizer, a história do livre-arbítrio foi inventada mais tarde. Por quê? Para justificar que há coisas que Deus não controla. Para justificar que o ser humano deram-lhe o direito de ser mau, maltratar um bom cristão, mas isso é por causa do livre-arbítrio dele. Isso é uma desculpa. Para fechar, Para fechar, agradecer, eu penso que é uma questão de opiniões. Eu posso não ter razão, o apóstolo pode ter razão, ou é apóstolo, né? Pode ter razão, isso aí não é importante. O que vocês devem é ouvirem e pensarem por vocês próprios e chegar à vossa conclusão. O objetivo aqui não é ter razão, o objetivo aqui é debatermos, trocar ideias e depois o telespectador e as pessoas que ouvem terem acesso a várias versões e a várias ideias. Obrigado, doutor Filipe Canhão. Homem de Deus, de uma forma bem resumida, últimas considerações, uma mensagem para todos que acompanham o nosso programa. Bom, a todos que nos acompanham, quero agradecer pela paciência e reiterar que realmente o inferno e o céu existem e é importante que cada um trace uma vida a qual lhe garanta a salvação, que é através de Cristo e arrependimento de pecados. Existe céu, existe inferno, cada um só vai lá se não obedecer, mas se obedecer terá a vida eterna. E agradecer mais uma vez pelo convite e saudar o Dr. Ganhum. É uma questão de explicação e experiência com Deus. Quando o homem tiver a experiência com Deus, já não vai precisar de ser esclarecido como muitos acham que não, Deus precisa ser esclarecido pelos próprios homens. Então agradeço pelo convite mais uma vez e abençoo a todos que nos assistiram. Em nome de Jesus, saudar a minha família, os meus filhos e a todos os atores políticos que estão a fazer política nesta altura, apelar ao civismo, apelar à paz, apelar que todos façam a política sem pancadaria, sem insultos. E agradeço a Deus pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Obrigado, doutor Filipe Canhão. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Bruno Muyanga, verdade não se pode amar e sentir Deus pela força. O debate foi muito bom. Temos aqui uma outra mensagem do Enoch. O programa está muito bom. Força, José Massango. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Eu sou Teofilósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.